A paz do Senhor Jesus. Gostaria de falar sobre o dia do julgamento. É muito pregado nas igrejas, ainda que nesses últimos dias, são poucos que estão falando sobre isso. São temas que na verdade não interessam aos negociantes religiosos. São temas que não interessam aos lucradores, as fábricas religiosas de dinheiro. Essa é a verdade. Mas, como não estou vendendo CD, como também não me interessa vender CD, pois eu não estou em busca de dinheiro para pagar dívida de grandes empreendimentos, antes estamos ensinando não só para leigos, mas para pastores, doutores e também para aqueles que têm desejo de conhecer a palavra de Deus de uma forma mais direta e precisa, porque o que estamos falando, muitos não estão pregando publicamente. Precisamos então de alguém que seja um só, que fale como eu, ou que seja outro, mas vamos falar a palavra. Gostaria de falar aqui sobre então o dia do julgamento. Está em Apocalipse 20, versículo 11. Diz aqui: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, sobre ele, de cuja presença, da presença desta pessoa que estava sentada sobre o trono, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte do inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui foi uma visão que João, quando estava exilado, prisioneiro, numa ilha chamada Patmos, por causa da perseguição do Evangelho naquela época. Deus então lhe mostrou muitas visões sobre os últimos dias. E aqui João diz que viu um grande trono. E ele viu um ser sentado no trono. E ele disse que da presença desse ser, o céu e a terra desapareceram. Ele disse que fugiu e desapareceu. Ainda tem gente dizendo que nós vamos morar para sempre nessa terra. Aqui diz que a terra e o céu desapareceram. Não se achou lugar mais para o céu e a terra. Até aqui então João não viu um novo céu e uma nova terra. Ainda tem religião dizendo que nós vamos morar com os animaizinhos aqui eternamente, como marido e mulher. Isso é mentira. Isso é falsa doutrina. É doutrina de Satanás. Nós viemos do céu e para o céu nós voltaremos. Aqueles que forem achados dignos. Essa é a verdade. Aqui então está na palavra de Deus que o céu e a terra desaparecem. Isso foi o que Pedro também falou. Pedro disse que o mesmo céu e a terra estão reservados como tesouro até o dia do juízo, que os elementos da lenda romperão um grande estrondo. Pedro profetizou de uma forma também precisa, minuciosamente, dizendo como vai acontecer. Vai ser uma explosão. Isso para Deus não é nada. Foi o Senhor que criou. Do nada Ele fez o céu e a terra para aquele que crê. Nós não temos que provar isso para ninguém. Nós pregamos para aqueles que são de Deus, para aqueles que realmente são chamados ovelhas. Bodes nunca vão crer na palavra de Deus. Mas aqui diz, João viu os mortos. Ele viu os mortos grandes, que foram grandes na terra, que tiveram nomes, foram famosos, vivos. Seus nomes estão nas histórias, são elogiados hoje, são homenageados por estátua. Tem pessoas aí que são relembradas com dias especiais, né? Até de feriados,
Então são pessoas grandes que vão comparecer diante do tribunal do Senhor. Ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. João viu uma multidão inumerável, grandes e pequenos, ele viu gente de todo tipo, certamente de todas as épocas. Ele disse aqui que abriu os livros. Ele disse que abriu os livros. Não é um livro, os livros, muitos livros. Deus já tem nos revelado que livros são esses. Esses livros é o memorial de cada um. É o registro de cada ser humano, dos bilhões, dos trilhões de seres humanos, desde o primeiro homem até o final. São livros, numa força de expressão, numa forma de escrita, foi deixado no livro. Hoje nós sabemos que o ser humano criou um computador que tem memória capaz, um supercomputador, um megacomputador, como tem lá em Bruxelas, como dizem os estudiosos, que tem uma capacidade de armazenar o nome de todos os seres humanos do mundo. Se o homem criou isso, podemos limitar o poder de Deus de maneira nenhuma. Naquele dia virá a memória, a lembrança de cada um individualmente. Para mim, este livro é a mente do ser humano que Deus vai abrir, e ele vai lembrar detalhadamente de sua vida, desde que nasceu, ao momento que morreu, o que praticou, o que fez, como saiu daqui dessa vida, como é que ele partiu daqui, se partiu com débito ou se partiu, na verdade, consertado com Deus. O juízo do Senhor será perfeito e não haverá uma maneira de escapar. Será um julgamento sem acepção. Deus não vai julgar pela aparência de ninguém, mas pelas obras. A Bíblia diz, Paulo falando, que todos vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras. Não importa que alguém não aceite o que nós estamos pregando, não importa que alguém não queira ouvir, mas se é verdade, e vai acontecer, e você vai falar, e eu também, aleluia, glória a Deus. E é sério, a coisa é séria, todos os dias é registrado as palavras, os pensamentos, os atos de cada ser humano, todos os dias, todas as horas. Por isso nós devemos nos arrepender, nós devemos nos santificar. Os crentes estão brincando com o Senhor, por exemplo, dentro das igrejas, está sendo anotado, está sendo escrito, Deus sonda o coração, como diz o profeta. Jeremias disse: enganoso o coração do homem mais do que todas as coisas, quem conhecerá o coração do homem? Aí Deus responde: eu, Senhor, eu sou o coração do homem, eu provo os rins. Na verdade é provar os rins, porque o rins prova as outras coisas, e Deus prova aquilo que prova, ou seja, ele é superior. Então a palavra do Senhor diz, também no livro de Malaquias, que aquele que tem um sonho, conte o sonho, cada um seu companheiro, e há um memorial diante de Deus para aqueles que o amam. Também no Novo Testamento diz que há um memorial escrito às obras dos maus. Então, amados, na verdade ninguém vai escapar. Tudo que o faz escondido no seu pensamento, todos os assaltos, todos os roubos, todos os assassinatos, as atrocidades, todas as coisas brutais, todas as coisas ocultas, todos os armamentos ocultos, armas poderosíssimas que não é manifestada, armas que muitas nações, a maioria das nações não tem, uma, duas que tem, que estão ocultas, mas estão bem patentes aos olhos de Deus, porque Deus vê no escuro como mais do que nós vemos no claro. Então, esses livros são registros que serão abertos no dia do juízo. Depois João continua olhando, e ele diz: